6 horas mais 35 minutos e amanhã é dia de Choque Rei, aqui na Rádio Bandeirantes, sem delay nenhum, que amanhã vai ter delay, mas se você ouvir aqui, não vai ter porque estaremos em loco no estádio do Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, narração do Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan, Paulo do Vale pelos lados do São Paulo, eu pelos lados do Palmeiras. E meu caro Paulo do Vale, o que podemos esperar do tricolor paulista para esse clássico Choque Rei amanhã no Morumbi com casa cheia? Bom, fazendo até um resumo da ópera do que o Dorival Júnior terá amanhã para esse jogo com relação ao time, é o famoso não perde, mas também não ganha. Porque o São Paulo não terá nenhum desfalque entre os titulares do jogo contra o Fluminense. Só o Raí Ramos, que não é titular, que não pode mais jogar na Copa do Brasil porque atuou pelo Ituano. Mas o Dorival, ao mesmo tempo, também não terá o Caleri de novo, com aquele problema na região lombar. Não terá o Michel Araújo, que segue se recuperando aí de uma questão muscular. Ainda não terá Alexandre Pato. Aliás, né, a informação é de que vai acontecer. Vai acontecer no final de semana, São Paulo e Bragantino. O Alexandre Pato, se tudo ocorrer bem ao longo desses próximos dias... Bom jogo, né? O time do Bragantino corre pouco, né? Felizmente. Mas acho que o importante não é nem ele jogar, acho que começar a participar de novo desse ambiente, né? Sentir o cheiro da grama. Isso, tomar um energético, né? Ficar ali naquele gás. Então, pegar um isotônico ali, isso. Né? Então, o Pato pro final de semana aí contra a equipe do Bragantino pra amanhã. Então, o Dorival... eu falei que não perde, não ganha, mas ganha o Caio Paulista, né? Que não pôde enfrentar o Fluminense, que pertence, né? O Caio pertence ao Fluminense, então amanhã não deixa de ser um ótimo retorno. Eu acho, desculpa cortar, mas eu acho muito bizarro o Fluminense ter liberado assim o Caio Paulista, quando ele estava se adaptando a essa função no Fluminense, pra depois ter que trazer Diogo Barbosa. Verdade, né? Justamente na época da chegada do Marcelo ali, não sei porque os caras acharam que o Marcelo ia estar em forma, porque, cara, impressionante, eu tava dentro do campo sábado. É inegável que o Marcelo, com a bola nos pés, é mágico. Sim. Joga muita bola. Mas o cara tá acima do peso. Ele é um tanque dentro de campo, ele tá pesado. Você percebe a silhueta do Marcelo. Então, realmente, né? Hoje a gente vê o valor do Caio Paulista no São Paulo. Chegou e rapidamente ali, jogando um feijão com arroz, foi ganhando moral, e hoje é titular absoluto da posição, tanto que o Wellington tá aí pra retornar, e nem se fala tanto assim em urgência do Wellington voltar, dificilmente até vai ser titular quando tiver condição, e isso está próximo de acontecer. Então, pra gente fechar o São Paulo, que amanhã terá casa cheia, um provável time. Vamos pensar aqui, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, a defesa novamente com Alan Franco e Arboleda, e o Caio Paulista voltando do lado esquerdo. Meio de campo deve ter Gabriel Neves, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, e aí o Dorival Júnior tem algumas possibilidades, né? Do próprio Alisson, do Wellington Rato, e ele deve ter novamente Luciano e Juan, quem sabe, no ataque do São Paulo. É um time que vai precisar de um bom resultado dentro de casa para ir pro Allianz Parque bem vivo. Então o Dorival até chegou a testar um esquema recentemente com 3 volantes, né? Óbvio que é um mistério essa escalação de São Paulo justamente pelo peso da partida, mas o Dorival tem condição aí de praticamente levar a campo o mesmo time do último final de semana. Então um repeteco do que pode ser esse mesmo time. Vamos lá então, um provável São Paulo de Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Alan Franco formando a dupla de zaga, e o Caio Paulista então voltando pelo lado esquerdo. Esse deve ser aí a principal novidade da equipe do São Paulo. Aí, meio de campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor. E aí, o Rodriguinho entrou titular contra o Fluminense por mérito do que vinha fazendo. Sim. Mas ele não fez um bom jogo. Foi substituído. Então eu acho que, por conta do peso da partida de amanhã, o Dorival não deve entrar com o Rodriguinho. Eu apostaria, por conta dessa questão de ser meio coringa e tal, pode não ser um jogador que enche os olhos da torcida, eu apostaria no Alisson. E aí seria Alisson, Juan e Luciano. Ou mesmo ele pode entrar com o Wellington Rato,
que é um outro jogador ali ofensivo, que tem a parte da bola parada, que pode ser algo importante, até por conta talvez do Luan, do Juan pergunto. não ficar sobrecarregado. Tem mesmo a bola parada? Cara, É menos pior que os outros na bola parada? ó, ele fez um gol de falta esse ano contra o Puerto Cabello, lá na Venezuela. Ele cobra os escanteios. O Gabriel Neves vem cobrando também na ausência do próprio Wellington Rato. Difícil, né? É o cara que tá aí, é quem assumiu a responsabilidade desde que chegou. Então eu não vou falar aqui que ele é pior ou melhor. É o cara, é quem fica ali responsável por isso. E até por essa questão, né? Um jogo que o São Paulo pode ganhar nos detalhes ou mesmo perder nos detalhes, o Rato pode fazer a diferença. Então não descarto não a presença dele contra a equipe do Palmeiras. O Dorival pode muito bem formar esse meio-campo com 3 volantes, né? Com o Pablo Maia, a própria presença aí do Gabriel Neves e do Mendes. Também é uma possibilidade. Foi o que ele testou inicialmente contra o Tigre na terça-feira passada, mas que com 20 minutos ele teve que abrir mão por conta da lesão do Pablo Maia, que hoje está recuperado. Vamos ver. É uma incógnita. Então, São Paulo, que o Dorival pode surpreender em algumas posições aí, essa escalação de amanhã. E nenhuma dessas surpresas pode ser um Caleri, por causa da lesão. Ah, não. lombar. O próprio São Paulo tá colocando... Seria algo... Acho que até foge um pouco hoje do que é o futebol, né? Time blefar. Uma coisa é o time esconder informação. Uhum. Tipo assim, o São Paulo mandou um boletim e não fala sobre o Caleri. O boletim de ontem e o boletim de hoje é a mesma coisa. Caleri, assim como o Michel Araújo, segue realizando tratamento especial no Refis. Então não teremos nada estilo anos 90 que ele vai aparecer enfaixado e do nada tá com a abraçadeira de capitão dentro da área. E o Dorival falou também já no último jogo, né, que não... Eu acho difícil. O futebol mudou, né? Acho que não dá sim, mais né? pra aquecer com 12 no campo, pro adversário olhar e falar, ih, quem será que joga? Exato. Doar exato. se chegar com a perna engessada Isso. e bater falta e fazer gol. Exatamente. Não tem mais isso, Eu né? acho que não. E não Bons tem uma tempos. previsão dessa melhora, porque ele teve uma dor nas costas ali no jogo contra o Tigre. Eu creio que o São Paulo vai preparar o Caleri pro jogo da semana que vem contra Da o Palmeiras. Acho que o planejamento tá justamente aí. Fim de semana é contra... Bragantino. Lá Lá em Bragança, 4 horas, né? Isso. Aí acho que não Domingão. tem muita... É domingo? É domingo, né? Domingo às 4. Boa. Domingo às 4. Porque Vou marcar- sábado joga... Vou marcar aqui na minha agenda. Já anota aí. Sábado joga o Corinthians contra o Galo 6h30, Palmeiras e Flamengo, desgraçado horário das 9 da Vocês noite. conseguiram botar um Nossa Palmeiras Senhora. e Flamengo 9 da noite num sábado? E aí, né, o cara foi xenofóbico, né, o João Martins, que ninguém vê o futebol brasileiro. Vai ser 1h da manhã lá. Realmente, todo mundo vai assistir esse jogo. Sem perdido. Só se fala em outra coisa na Europa. Vai fazer o quê, né? Vamos lá, Quer falar do Palmeiras? depois do break. Então tá.